Fala galera, que é a professora Jaqueline Aguiar, professora de Química. Nossa videoaula de hoje é Teorias Atômicas parte 2. Então, só para a gente poder relembrar, na nossa aula passada, nós vimos sobre dois modelos atômicos muito importantes, que foram modelos atômicos de Dalton e de Thomson. E na nossa aula de hoje a gente vai complementar esses modelos, essas teorias atômicas que faltam. Então, a nossa terceira teoria criada foi a teoria atômica de Rutherford, que é a grande descoberta que ele fez, né, foi a descoberta do núcleo do átomo e suas características. Como que esse experimento foi feito? Então, reparem essa gravura aqui. Então, a gente tem ali o material radioativo, que é o polônio. Ele foi colocado dentro de um bloco de chumbo e esse material radioativo, ele vai fazer emissão de partículas radioativas. E uma das partículas radioativas que ele emite é justamente essa partícula que está ali, ó, feixe de partículas alfa. Então, o que ele fez? Ele pegou uma folha de ouro aqui, ó, bem fininha, e colocou aqui, no caso, essa parte redonda, é como se fosse um anteparo fluorescente, é como se fosse um espelho, tá? Então, o que ele fez? À medida que essas partículas alfa entravam em contato com a folha de ouro, o esperado, né, segundo os outros modelos que já tinham sido criados, era que, por exemplo, o que Dalton falava. Dalton achava que o nosso átomo era maciço. Então pensa, eu tenho essa aqui como se fosse meu átomo maciço. Qualquer coisa que eu bater na direção desse átomo maciço, o certo seria bater e voltar. Só que quando Rutherford fez o seu experimento, ele viu que, na verdade, quando essas partículas alfa entravam em contato com a folha de ouro, a maioria das partículas atravessavam a folha de ouro, pensando que essa folha de ouro é composta por átomos de ouro. Então pensa, toda essa superfície aqui composta por átomos. O esperado de Dalton era que quando batesse nessa superfície aqui, ela voltasse, né? Ela não conseguisse atravessar. Só que, na verdade, durante o experimento, ele viu que a maior parte das partículas atravessavam essa folha de ouro, o que deixou ele muito intrigado. Ele começou a estudar o porquê que isso acontecia, né? Por que mas, pô, o carinha lá atrás falou que eu tinha que bater e voltar. Por que tá atravessando? Então, ele começou a estudar o motivo disso acontecer. Então, reparem nesse desenho aqui embaixo também, ó, o raio do núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o átomo e concentra praticamente toda a massa do átomo. Então, reparem aqui nesse desenho. Então, toda essa amarelinha aqui como se fossem os átomos de ouro. Então, reparem aqui, todas essas partículas que estão atravessando, né, são as partículas alfa. Então, reparem que, na verdade, eu tenho algumas partículas que estão atravessando, né, esse meu átomo de ouro. Então, ele começou a se questionar por que isso acontecia. Então, aí que veio a conclusão, né, o grande descobrimento do modelo dele, que foi a existência de um núcleo, né, e nesse núcleo é onde possui as partículas positivas e neutras do nosso átomo, aonde a partícula positiva é o próton e a partícula neutra é o nêutron, e ao redor nós temos a nossa eletrosfera, que é a região onde se encontram os elétrons que possuem carga negativa. Então, a comparação que se faz, né, do tamanho do nosso átomo, reparem esse campo de futebol aqui, nosso estádio, né? É como se o núcleo do meu átomo fosse o centro lá onde a bola é iniciada no campo de futebol, né? E o restante do estádio, né? Todo o resto do estádio seria como se fosse a eletrosfera, né? Então, o núcleo, ele é muito pequeno quando a gente compara em relação à eletrosfera. Mas, ainda ele sendo pequeno, né, é importante que a gente saiba que a maior parte da massa do nosso átomo se concentra justamente no núcleo. Por quê? O núcleo é a região onde possui os prótons e os nêutrons. E os prótons e nêutrons possuem a massa muito maior do que a massa do meu elétron. É como se fosse uma proporção no seguinte: 1 de próton está para 1 de nêutron, que está para 1 dividido por 1836 de elétron. Ou seja, o elétron é muito pequeno quando a gente compara em relação aos prótons e os nêutrons, tá? Então, por isso que a maior parte da massa fica lá no núcleo do nosso átomo. Então, ó, o átomo consiste em uma esfera com um núcleo positivo e muito pequeno, né, que é essa representação que nós temos aqui ao lado, né, essa parte vermelhinha aqui é justamente o nosso núcleo, e ao redor é a nossa eletrosfera. Os elétrons ficam em movimento ao redor do núcleo, como a gente pode ver aqui na nossa figura,
de maneira análoga aos planetas ao redor do Sol. Por isso que esse sistema, esse modelo, perdão, essa teoria atômica, ela é conhecida como sistema solar, tá? É como se o Sol fosse o nosso núcleo e os planetas ao redor do Sol fossem nossos elétrons sempre orbitando, né? Girando ao redor do núcleo. A maior parte do átomo consiste de espaço vazio, que é justamente onde está a nossa eletrosfera, né? Então, toda essa parte aqui, que não tem pontinho azul, ela é um espaço vazio. Então, quando o experimento de Rutherford aconteceu, né, as partículas alfa que atravessavam a folha de ouro era porque realmente atravessava esse espaço vazio sem conseguir se chocar nem com o elétron e nem com o nosso núcleo. Ficou conhecido como modelo planetário ou sistema solar por conta dos elétrons estarem sempre orbitando ao redor do nosso núcleo. E existem algumas falhas da nossa teoria. A primeira e mais importante, né, não explica a estabilidade do átomo, a atração e repulsão, porque a gente pode pensar no seguinte, poxa, peraí, vamos pensar aqui então. Se o núcleo ele é positivo e o elétron ele é negativo, por que não tem essa atração entre eles? Então, por mais que o Rutherford tenha feito grandes descobertas a respeito do nosso átomo, ele ainda não conseguiu explicar o porquê que essa atração não acontece entre o núcleo e o elétron. A teoria atômica de Rutherford teve uma grande contribuição quando, em 1932, o James descobriu os nêutrons, né? Lembrando que os nêutrons são as partículas subatômicas que têm carga neutra. Só para a gente recapitular. Nós temos 3 partículas subatômicas. Os elétrons, que têm carga negativa, os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra, carga zero. E a nossa teoria aqui atômica de Bohr, né, ela pode aparecer também como teoria atômica de Rutherford-Bohr, por quê? Porque, na verdade, Bohr, ele começou sendo um estagiário de Rutherford. Então, é como se ele fizesse um complemento a tudo que Rutherford tinha descoberto ao longo dos anos. Então, nós temos alguns pontos muito importantes a respeito dessa teoria criada. A primeira é que os elétrons, elas são sempre em movimentos circulares ao redor do núcleo, né? Estão sempre girando, como a gente já tinha visto antes, né? Elas estão sempre orbitando, como se fosse um planeta girando ao redor do Sol. A eletrosfera se divide em camadas, né, que tem relação com níveis de energia. Então, reparem aqui, ó, como se fosse o meu núcleo. Nós temos aqui, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Nós temos um total aqui de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas diferentes. E essas 7 camadas diferentes possuem níveis de energias diferentes. Essa camada K aqui, que é a mais próxima do núcleo, é a menos energética. Enquanto a camada Q, que é a camada mais afastada do núcleo, é a mais energética. Os elétrons têm energia quantizada. Eu consigo também fazer transição entre esses níveis energéticos. Então, por exemplo, eu tenho um elétron que está aqui na camada N. Ela consegue passar para a camada O e consegue passar para a camada M também. Então, ele consegue transitar entre essas camadas, mas com absorção ou com liberação de energia. Também é conhecido como Rutherford-Bohr, como eu falei. E esse ponto importante aqui sobre essa transição dos elétrons, elas acontecem pelo seguinte motivo. Vamos supor que eu tenho aqui um elétron na camada O, que é uma camada menos energética do que a camada P. Ele quer passar da camada O para a camada P. Para ele passar para esse nível mais energético, ele vai precisar absorver energia. Então, quando ele absorve energia, aí sim ele vai ficar no estado que a gente chama de estado excitado. Então, quando ele está nesse estado excitado, aí sim ele consegue pular para essa camada P, tá? Assim como ele está aqui na camada P, ele também consegue retornar aqui para a camada O, que é uma camada com menos energia. O que ele faz, então? Ele vai estar com energia extra, porque ele está no nível mais energético. O que ele faz, então? Ele vai liberar essa energia extra. Quando ele libera essa energia extra, aí sim ele consegue voltar para esse estado aqui menos energético. E quando há essa liberação de energia extra, é o momento que a gente chama de fóton, que é quando tem a liberação da luz. E é dessa forma aqui, essa transição de elétrons, como os fogos de artifício, a gente consegue enxergar a diferença de cores. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está lá curtindo o Réveillon em Copacabana. Por que a gente consegue ver aquele show de cores lá quando dá meia-noite? O que acontece? Quando tem a queima dos fogos, né, a explosão, faz com que os elétrons que estão altamente energéticos consigam retornar para camadas mais internas.
Quando eles vão para camadas mais internas, eles vão liberar essa energia extra. Então, à medida que eles liberam essa energia extra, a gente consegue ver, então, aquele show de cores. Por que cores diferentes? Porque elementos químicos, né, possuem cores diferentes. Então, por exemplo, o sódio vai emitir uma cor, o cobre vai emitir uma outra cor, o ferro vai emitir uma outra cor. Então, cada cor que a gente consegue ver nos fogos de artifício é porque nós temos elementos químicos diferentes que que estão voltando fazendo com que os seus elétrons voltem para camadas mais internas, liberando essa energia extra. A teoria proposta por Bohr representou um grande passo no desenvolvimento da química quântica, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente também. Então, aqui ainda falando sobre a teoria atômica de Bohr, é o seguinte: movimentando-se uma mesma camada, o elétron não absorve nem emite energia. Então, se ele está numa mesma camada, né, eu não vou ter emissão e nem liberação de energia, porque está na mesma camada energética. Ao receber a energia, o elétron é promovido para a camada mais externa, foi o que eu falei. Então, aqui, ó, tá na camada K, passou para a camada L. Então, quer dizer que se ele passou por uma camada mais externa, é porque ele recebeu energia. Ao retornar à camada onde estava inicialmente, ele emite energia luminosa. Então, se ele voltar para a camada que ele estava, para uma camada mais interna, ele vai emitir a luz, né? No caso, o fóton. Então, aqui, ó, tem justamente essa relação que eu falei dos fogos, das cores diferentes dos fogos de artifício. Então, por exemplo, ó, o sódio é amarelo, o lítio é vermelho, o bário é verde, potássio azul, magnésio branco ou prata, cobre é azul também, vermelho é o estrôncio, amarelo cálcio, alumínio branco e o ferro é dourado. Então, essa variação de cores aqui a gente consegue observar, né, por conta dessa transição dos elétrons entre as camadas, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham alguma dúvida, em breve teremos um encontro para tirá-las. Beijo enorme para vocês, tchau, tchau e até a próxima.